Olá, eu sou a Suzy, trabalho com bolos e doces decorados. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu quero conversar aqui nesses pequenos vídeos que eu tô fazendo. Hoje eu quero conversar especificamente sobre os ingredientes. Bom, eu já contei para vocês como eu faço a minha pasta americana, tem um vídeo com a receita da pasta americana nos comentários. Já contei para vocês como eu faço o bolo em si, tem um vídeo contando a respeito do bolo. E aí, a gente precisa saber como é que eu vou manter um estoque, né? Para as determinadas encomendas que eu receber. Bem, gente, como eu trabalho na minha cozinha, eu trabalho sozinha, eu não tenho uma cozinha industrial, eu não tenho ajudante, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não preciso me preocupar demais com estoques enormes. Por quê? Por uma questão óbvia. A minha capacidade de produção, ela é finita. Eu não vou conseguir fazer, por exemplo, 4 bolos num fim de semana. Não vou conseguir. Por isso é muito importante a antecedência. Por isso que eu peço para as pessoas encomendem com antecedência. Porque se eu já tenho 2 bolos agendados para um fim de semana, eu já estou no meu limite. Se alguém pediu para levar o bolo e uns docinhos, acabou. A minha produção é aquela. Eu não vou sair por aí não dormindo, não almoçando, não comendo para poder. Não, gente. A gente ganha dinheiro, mas a gente não pode se liquidar, né? Não pode se liquidar. E a opção que eu fiz de trabalhar sozinha, não que eu tenha alguma coisa contra, jamais. Eu já tive funcionários, eu já tive, e sempre foi uma experiência positiva. Mas é que eu cansei daquela vida de empresária, eu cansei daquilo, cansei, sabe? De correr atrás, de viver uma vida correndo atrás de compromissos e de relógio, de compromissos. Não, eu não quis mais. Eu pensei, chegou, eu tô noutra vibe, eu tô noutra frequência, eu quero outra coisa agora, sabe? Eu quero trabalhar, ganhar meu dinheirinho, ganhar bem, sabe? Ser bem reconhecida, sentir prazer no que eu faço e trabalhar no meu ritmo, sabe? Porque quando tu começa a colocar funcionários, aí minha gente tem que correr atrás, aí tu tem que correr atrás, porque mesmo que não tenha pedido, tu tem que pagar a pessoa, né? E então tô assim. Então eu faço a minha agenda, né? Eu tenho uma agenda, com a maior antecedência possível. No início do mês, eu já começo a abrir aquela agenda para todo mês. Então eu já gostaria de ter tudo planejado. Por isso que eu peço 15 dias de antecedência no mínimo. Já falei sobre isso também num outro vídeo. Mas então não há necessidade de vocês terem sacos e sacos de farinha, sacos de de açúcar, sacos de açúcar de confeiteiro, porque o açúcar de confeiteiro é um dos ingredientes mais importantes, né, para quem faz o bolo artístico. E acertar o açúcar de confeiteiro também é uma dádiva quando tu acerta aquele e diz, nossa, esse açúcar aqui tá perfeito. Não há, então, ovo, ter pilhas e pilhas de ovo. Não, né? Não há essa necessidade. Então, o que eu faço? Na segunda-feira, é o meu dia de olhar a agenda. Na segunda-feira, eu vou às compras, tá? Então, na segunda-feira, eu faço as compras para tudo que eu vou produzir na semana e, se possível, até para que sobre para outra semana também.
para não precisar ficar, né, indo toda vez. Mas não há necessidade de vocês irem fazer aqueles, aqui a gente chama de rancho, aqui no sul a gente chama, sabe aquelas compras que depois não tem onde guardar, fica rolando. E como eu trabalho na minha casa, eu também priorizo a organização da minha casa. Eu não quero que a minha casa vire um lugar sem lei, né? Um lugar ruim de viver, sabe aquele lugar ruim de viver que tu entra assim, tá aquele furdunço, que o filho não tem mais espaço, que o marido não tem mais espaço, que tu já não tem mais tempo para nada, que tu tá virado num troço, né? E tem saco de farinha para tudo que é canto. Não, comigo não. Então eu compro na segunda-feira aquilo que é para aquela semana ou para outra semana. Mas uma coisa, vocês têm que ter muito cuidado, não comprar de menos, porque tipo assim, façam o bolo e percebam quanto de açúcar de confeiteiro vocês vão usar, porque tudo vai depender do clima, tudo vai, né, se o clima é mais úmido, se o clima é mais seco. Então, o ponto da tua massa, eu não compro massa pronta, eu faço a minha massa. Já contei também num outro vídeo. E então eu prefiro que sobre um saco de 1 quilo de açúcar de confeiteiro, porque ele vai ser usado na semana seguinte, do que daqui a pouco eu tô desesperada. Eu moro longe do centro urbano, eu moro num sítio, tô desesperada porque acabou o açúcar de confeiteiro. Então, a dica é, façam a lista do que vocês vão precisar em termos de quantidade e comprem um pouquinho a mais, porque é muito melhor sobrar, né? Pode dar algum problema, pode dar alguma falha e tem que ser refeito alguma coisa, né? Do que faltar algum ingrediente. Então, o açúcar de confeiteiro é um ingrediente que eu sempre tenho, 1 quilo fechadinho aqui, né? Para qualquer emergência. Sempre que eu preciso fazer a minha compra semanal, eu compro 1 quilo a mais, tá? Esse é o único que eu faço isso. Porque as outras coisas não há necessidade, né? Não há necessidade. As embalagenzinhas vêm o suficiente para vocês fazerem 1, 2 bolos, e eu nunca pego, já peguei 3 bolos por fim de semana. Nunca pego mais do que isso, né? E doces, né? E dentro disso eu tenho que organizar meu tempo, né? Eu tenho que saber me escalonar para poder dar para, né, fazer tudo. Mas hoje eu queria mesmo era lembrar essa coisa dos ingredientes, tá? Tenham muito cuidado, muita atenção. Eu uso as coisas da minha casa, né? E então a gente tem um cuidado com a questão do gás e tal. Vocês já pensaram, gente, que coisa horrível tá com um bolo no forno e acabar o gás? Então não dá, sabe? Essas coisas a gente precisa ter a reserva, a gente precisa saber, olha, eu tenho produção, eu tenho que fazer isso, não posso ficar no meio do caminho, né? Não posso perder. Por isso a minha preocupação com energia elétrica, né? Da história da batedeira que eu contei no outro vídeo. Basicamente é isso, sabe? Não comprem exageradamente, para não causar um tumulto na casa de vocês, né? Ainda mais, imagina se vocês moram em apartamento. E dá para fazer, tá? Dá para fazer, porque eu conheço várias culinaristas que moram em apartamento e fazem o trabalho delas em casa, né? Lógico, a complicação é maior para vocês manterem tudo, né, ajeitado, porque senão a pessoa enlouquece, né? Senão a pessoa enlouquece e não queiram isso. Mas dá para fazer. Eu, quando comecei, morava numa casa, minha cozinha era a metade do tamanho dessa cozinha aqui, tá? Por isso que quando nós começamos a decidir vir pro sítio, eu falei, pelo amor de Deus, a cozinha tem que ser um troço gigante. E essa cozinha aqui, ela é grande mesmo. É grande, porque espaço a gente precisa, né? Já que eu não tenho um ateliê, eu não tenho funcionários, eu não tenho pessoas que me ajudem, eu preciso ter o espaço. E a gente vai tentando, né, dentro do que a gente pode fazer, dentro da realidade da gente, né? Vai tentando organizar e tirar o melhor, né, possível. É isso. Cuidem-se. Até a próxima.